Muito obrigada, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor preparou para nós. Eu sei que é um novo tempo para cada um de nós aqui, Espírito Santo. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não nos olha como o mundo nos vê. O Senhor não nos olha, Senhor, aleluia, como as pessoas nos veem. O Senhor nos olha com um olhar de amor. Aleluia, vamos louvar isso nessa noite. Diga: pra mim eu só posso enxergar as minhas limitações. Em volta de mim, tu quer me dizer que eu não irei vencer. Mas quando me lembro que tenho um dono e pra ele não há limite algum, nem tempo
Boa noite, meus amados irmãos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria podermos mais uma vez nos encontrarmos nesse dia para juntos adorarmos a Deus. Já fomos abençoados no culto desta manhã, onde a palavra veio ao encontro do nosso coração, aquele texto marcante, Salmo 91, e nesta noite nós estamos reunidos para mais uma vez reconhecer a soberania, o poder, o cuidado do Senhor sobre todos nós. Quero aqui dar as boas-vindas aos nossos irmãos, aos irmãos de Barra de São João, Segunda Igreja Batista, aos irmãos de Rocha Leão, Primeira Igreja Batista. Estamos também desejando aos queridos que nos acompanham, que a graça do Senhor esteja sobre sua vida, todos que têm nos acompanhado pela internet. Nós vamos nesta noite celebrar o nome do Senhor. E cantaremos inicialmente o hino número 154 do cantor cristão, Firme nas Promessas de Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos o seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vindo as tempestades a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim purificação do sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais além do luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Assim precisamos permanecer firme, sempre firme nas promessas de Jesus. A letra desse hino, na sua segunda estrofe, nos fala: vindo as tempestades a me consternar, pelo verbo eterno hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Estamos em meio às tempestades, assolando muitos corações, mas não desistimos, porque estamos firmes nas promessas do nosso Senhor, que tem o comando de todas as coisas. Nós vamos estar orando nesse momento, e nessa oração estaremos orando pelas pessoas que têm sofrido nesse tempo. Há muitas famílias passando por momentos difíceis, há muitas famílias lutando com a enfermidade, não só a enfermidade da Covid-19, mas outras enfermidades têm assolado a vida das famílias. Há famílias enlutadas, famílias que estão chorando os seus entes queridos.
nós vamos estar orando nesse momento, pedindo ao Senhor que conforte os nossos corações. Nessa semana, nós estávamos em culto ao Senhor, participando do Zoom, e ali o pastor Cláudio, que foi o mensageiro desta manhã, ele pediu oração por um amigo, e o amigo dele veio a falecer. Nós orávamos e de repente recebemos a notícia do falecimento. Então essa família está chorando. Essa semana também uma pessoa ligada à minha família veio a falecer. Não foi pelo problema da Covid-19, mas também veio a falecer. Há o pastor lá na Igreja Batista em Vila Rica, a igreja lá em Petrópolis, que está passando por momentos difíceis. A sua família está sofrendo nesse momento e ele está com a Covid-19. Então oremos pelo pastor Wesley, oremos por sua casa, sua esposa também está enferma. Então oremos por esta família. Há tantas famílias, eu não posso aqui enumerar todas, são muitas famílias, mas vamos orar, rogando ao Senhor, Deus e Pai de toda consolação, de toda misericórdia, conforme diz lá 1 Coríntios capítulo 3, 1 verso 3, Ele tem cuidado de nós, Ele é o Deus Pai da consolação e da misericórdia. Então nós vamos orar nesse momento. Senhor Deus e Pai, rendemos-te graças, ó Deus, por teu cuidado e bondade, por tua graça infinita que tem nos alcançado. E nesta hora, ó Pai, nós queremos também rogar ao Senhor por aqueles queridos irmãos, amigos, que estão passando por dificuldades, lutando contra a enfermidade nesse tempo. Aqueles que estão assolados, ó Deus, por esse vírus que tem assolado o mundo. Nós pedimos, Pai, que o Senhor fortaleça a vida de cada familiar, dando, ó Deus, ânimo e fé firme e constante no Senhor, conforme cantamos nessa noite, firme, sempre firme, nas promessas de Jesus. Queremos pedir, ó Deus, que o Senhor vá ao encontro de cada coração, trazendo, ó Deus, saúde e restaurando a saúde desses que estão, ó Deus, acamados, estão, ó Deus, lutando contra a enfermidade. Pedimos, ó Deus, por aqueles que estão passando por outros problemas, que o Senhor também os abençoe, que o Senhor também restaure a saúde, que o Senhor também dê condições de vencer. Rogamos, ó Deus, por outros problemas infinitos que têm alcançado muitas vidas. Pedimos, Pai, que o Senhor possa vir ao encontro de cada coração, trazendo ânimo, encorajamento e a fé firme e constante no Senhor. Sabemos que as tempestades, elas vêm muitas vezes nos consternar, mas firmados estamos nas promessas do Senhor e sabemos que o nosso Deus tem o comando e o controle de todas as coisas. Ó Deus, oramos, pedindo pelas famílias enlutadas, que o Senhor traga conforto, que o Senhor traga o consolo vindo do alto. Oramos no nome de Jesus, amém. Quero nesta noite ler a palavra do Senhor também com os amados irmãos. Está registrada na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 16. Esse texto nos diz assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Esse texto especial da palavra de Deus nos traz essa tríplice orientação, que devemos alegrarmos sempre, não há circunstâncias, vencendo as circunstâncias. Essa semana fomos ministrados, mais uma vez, lembrando da experiência do profeta Abacuque, quando ele diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor. Então nós nos alegramos no Senhor. Regozijai-vos sempre, orar sem cessar e em tudo dar graça. Nós vamos cantar, nós vamos louvar ao Senhor, nós vamos cantar alguns cânticos nesse momento. E o primeiro dele vai falar justamente isso: graças dou. É gratidão, é reconhecimento da graça de Deus, do cuidado de Deus. Somos gratos ao Senhor por sua provisão e bondade todos os dias. O salmista diz que a misericórdia do Senhor nos segue todos os dias, e nós exultamos a este Deus maravilhoso. Vamos juntos louvar ao Senhor. Diante de
da escuridão tua luz me tirou. Graças, oh, graças, oh, por seu amor e perdão, por meus pecados levados à cruz. Graças, oh, graças, oh, com meu coração eu me louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças, oh, sempre a ti eu graças, oh, 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 graças, oh, graças, oh. Meus amados, nós neste momento estaremos recebendo a palavra do Senhor. Mais uma vez seremos ministrados pelo Espírito Santo de Deus através do pastor Alceli, grande amigo, companheiro. Hoje pela manhã o pastor Cláudio, agora o pastor Alceli. Como disse em outro momento, são amigos que o Senhor tem nos dado aqui no ministério, na Segunda Igreja Batista, em Barra de São João. Não só o pastor Cláudio e o pastor Alceli, mas também o pastor Renato. A propósito, o pastor Renato, essa semana, completou 25 anos de casado. Uma alegria para nós, né, o pastor Renato e a irmã Andréia, também numa data tão especial. Nós vamos, neste momento, agradecer mais uma vez ao Senhor pela vida do pastor Alceli. Logo em seguida, ele estará fazendo uso da palavra. Ó Deus, nós rendemos-te graças, ó Pai, pela oportunidade de adorar ao Senhor, de cultuar neste momento, nesta noite. Queremos, ó Deus, mais uma vez agradecer-te pela vida do teu servo, pastor Alceli, pela prontidão, pela amizade, pelo companheirismo. Que o Senhor continue abençoando o teu servo, abençoando, ó Deus, sua família, sua esposa irmã Gelda, suas filhas, ó Deus, toda a sua casa. Pedimos agora que a tua palavra venha ao encontro do nosso coração, falando-nos, ó Deus, aquilo que o Senhor deseja. E que, ó Deus, possamos praticar todo o ensinamento recebido. Oramos no nome de Jesus. Amém. Muito boa noite aos irmãos, especialmente aos irmãos aqui da Segunda Igreja Batista em Barra de São João, nossos irmãos aí da Primeira Igreja Batista em Rocha Leão. Para nós é um motivo de alegria e de honra poder, uma vez mais, usar a palavra do Senhor agora à noite. Geralmente é o pastor Noguedes que prega à noite, mas concedeu-me a honra de substituí-lo à noite. Eu louvo a Deus por isso, por essa grande oportunidade que Ele deu a mim. Quero pensar com os irmãos na noite deste domingo, um texto que está lá no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, no capítulo 13, nos versículos 44 ao 46. Repito, Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 13, versículo 44 e 46, diz assim a palavra do Senhor: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende
tudo que possui e compra. Interessante essas duas parábolas do reino que Jesus conta, terminando aqui uma série de mensagens, de parábolas sobre o reino. E nessas duas aqui, podemos encontrar uma mensagem muito interessante e oportuna para todos nós. Inclusive, nós que somos já salvos e remidos pelo sangue de Cristo, e para aqueles que talvez estão à procura de uma resposta à sua existência, a qual muitos de nós, antes da nossa conversão, fazíamos, né? Quem sou eu? Por que vim ao mundo e para onde vou? E talvez você possa encontrar essa resposta nesta noite. Vamos estar orando? Pai de amor, Pai querido, em nome de Jesus, e coloco a Tua presença para que o Senhor continue a falar. Já nos falou pela manhã, nos falou através dos louvores aqui entoados, e suplicamos, Senhor Deus, que o Senhor continue a nos falar pela Tua palavra uma vez mais nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. A mensagem que Deus colocou no meu coração, eu intitulei A Melhor Descoberta. Eu quero introduzir essa mensagem com uma ilustração. Dizem que em 2010, 3 mulheres turcas herdaram cerca de 135 milhões de dólares do tio desconhecido que morava nos Estados Unidos. E quando elas foram procuradas pela embaixada, a primeira resposta, a primeira palavra daquela pessoa a dizer aquelas mulheres foi dar parabéns a elas, porque elas tinham acabado de receber uma herança. E ele dizia assim: vocês estão fantasticamente ricas, noticiou o funcionário da embaixada. É interessante que essas 3 mulheres turcas nunca poderiam imaginar receber uma herança de tamanha envergadura. Uma surpresa. Algo que não poderiam imaginar. Imagine hoje a situação que nós estamos a passar. Você em casa recebe uma boa notícia, ou talvez uma descoberta que você jamais imaginaria ter. E essas mulheres assim receberam. Mas o texto que nós lemos aqui, a proposta é outra. A proposta é no campo espiritual. Esta descoberta pode se dar de algumas maneiras. E é interessante que o versículo 44 nos dá aí a primeira maneira, que ele diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. É interessante que esta parábola que Jesus nos narra, ela é interessante porque diz que o costume dos povos orientais esconder valores nos campos. Ou seja, o assédio de ladrões os obrigavam aqueles que possuíam riquezas ou alguma economia em viver em constante preocupação. A saída era esconder muito bem os seus bens. Aí mostra que certo homem descobriu esses bens. Mas a cultura nos diz que essas pessoas não era possível adquirir ou pegar aqueles bens não sendo deles. Então, o que ele faz? Ele vende tudo para comprar aquele campo, para possuir, então, aquela riqueza escondida. E o que nós podemos aprender aqui é que as pessoas, às vezes, pode acontecer por acaso, a descoberta pode acontecer por acaso. E dentro desse versículo 44 nos mostra isso.
Talvez aquele homem não tinha intenção de descobrir, mas aconteceu. Quando eu leio esse texto aqui, eu me recordo alguns anos atrás. Tenho certeza que alguns de vocês já viram novelas, outros talvez gostam de novela. Mas o que eu me lembro na minha juventude é que havia uma novela intitulada Os Irmãos Coragem. E dentro daquele contexto, um certo ator, Tarcísio Meira, faz o papel daquele homem que buscava grandes pérolas. E ele descobre, então, depois de muito trabalhar, uma grande pedra, né? Pedra. E aquela pedra inicia a novela e a trama da novela. E então ele dá um brado de grande alegria porque ele descobriu. E faz uma cena ali bastante emotiva e que leva-nos também a levar com ele aquela descoberta. E aqui, o texto, mais uma vez, eu volto a dizer a você que está nos ouvindo nesta noite, é que aquele homem se alegra para comprar porque ele tinha, por acaso, descoberto aqueles tesouros. E Jesus conta isso, mas no campo espiritual. Por isso que, às vezes, muitos de nós não tínhamos intenção de conhecer a palavra de Deus, de conhecer a Jesus Cristo, mas alguém nos falou um dia. E para nós, nenhum tesouro, o que nós poderíamos ter ou temos, seria maior do que aquela descoberta fantástica. Porque não é bem material. O homem hoje ele está precisando de algo espiritual. O homem está precisando de satisfazer a alma, o espírito. Há muitas pessoas, já disse aqui, volto a repetir, estão abastadas, cheias de condições financeiras boas, cheias de bens materiais, mas a alma está pobre. É isso que Jesus vai mostrar exatamente aqui. Eu acho que todos vocês já conhecem a história de Alexander Fleming, médico, bacteriologista e descobridor da penicilina. E segundo a história, lá para os idos de 1928, exatamente 15 de setembro, ele descobriu por acaso essa penicilina, trabalhando ali no seu laboratório, e ele observa um fungo que começa a aparecer. E através daquele fungo, ele descobre a penicilina. E que essa penicilina veio a curar muitas pessoas, principalmente na Segunda Guerra Mundial, veio a curar muitas pessoas de feridas profundas. Talvez você possa dizer assim, pastor Celi, Alexander Fleming deixou um grande legado. Ele foi um médico que deixou alguma coisa para a população. A descoberta da penicilina, porque muitas pessoas morriam de feridas. Mas eu quero dizer para você que o maior legado que ele possa ter deixado, ou outras pessoas terem deixado, morreu também. Mas Jesus, o legado que ele deixa para você e para nós, todos, é um legado eterno, é da alma, não é do físico, é da alma. Por isso que esse achado que pode ser por acaso a você nesta noite, a mim, é muito mais interessante do que qualquer descoberta que a humanidade venha a ter. Eu tenho certeza disso. E falando assim, essa semana eu ouvi um áudio bastante comovido. Eu estava ao lado da minha filha, a Vanessa, e ela, pai, eu gostaria que o senhor ouvisse um áudio. E quando ela me chamou a atenção para aquele áudio, era um discípulo que ela gerou na fé. E é interessante que ele vai dizer, Vanessa, quando eu fui acionado por você para transportar você de um certo lugar,
porque era o aplicativo do Uber, né? Ele tinha um carro, e quando a Vanessa chamou ele, e dentro daquele carro começou a evangelizar, falar de Jesus para aquele jovem, o que aconteceu? Ele veio a conhecer Jesus. E naquele áudio, ele pode dizer assim, olha, a melhor coisa que me aconteceu, Vanessa, foi você falar de Jesus para mim. Aquele dia mudou a minha vida. E exatamente nesta noite, eu quero dizer para você, pode ser uma descoberta, talvez por acaso. Talvez você recebeu um folheto de alguém, talvez você foi convidado alguém para ouvir a mensagem do Evangelho e descobriu ali o maior tesouro da sua vida. Pode acontecer hoje, nessa noite, a você que está ouvindo. E a você, meu irmão, minha irmã, que está ouvindo essa palavra, que a melhor descoberta que você fez, seja qual for o tempo, tenha certeza que foi a melhor descoberta que você teve. Tá bom? Eu quero deixar essa primeira mensagem para você, dentro dessa palavra que Jesus nos diz nesta noite. E dentro desta perspectiva, nós podemos aprender também no versículo 45, que diz assim, o reino dos céus é também semelhante a um negociante que procura boas pérolas. Olha só, o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. A melhor descoberta também pode ser por acaso, mas também ela pode ser através de um fruto de um trabalho persistente, de um trabalho rotineiro que não vai deixar de realizar por algum evento qualquer. Você vai ser persistente naquilo que você quer. Se por um lado o reino de Deus pode ser descoberto por um acaso, como nos ilustra a parábola do tesouro escondido, também pode ser descoberto como consequência de uma grande busca, de uma persistência. Eu tenho certeza que todos os grandes cientistas, eles, para descobrir algo que nós hoje usufruímos, tiveram que ser persistentes. Erraram muito, mas conseguiram os seus intentos. Eu estava olhando essa semana alguns vídeos sobre a Suíça, e de lá vieram muitos cientistas. E quando você descobre homens interessantes da história, você pode perceber também os americanos nos deixaram muito legado que hoje nós utilizamos, porque esses homens foram persistentes naquela busca. Jesus nos ensina no Sermão do Monte também, lá em Mateus, no capítulo 7, quando ele vai dizer que a parábola do caminho estreito e o caminho espaçoso, e qual a indicação que ele vai dar a cada um de nós, é bastante interessante. Eu quero ler para vocês nesta noite. Diz assim, entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos que acertam com ela. O que Jesus quer dizer aqui, nesses dois caminhos, é que o caminho largo que conduz à perdição é muito prazeroso para muitos que escolhem. Nós podemos perceber na sociedade que temos aí que as pessoas preferem continuar com seus vícios, continuar com as suas devassidões, continuar com o seu pecado, do que entrar para o reino dos céus. E é o que o mundo oferece. Interessante, meus amados irmãos, vocês que nos ouvem nesta noite. Por que as pessoas não abrem mão dos seus vícios? Por que as pessoas não abrem mão do cigarro, ou da bebida alcoólica, ou talvez de algum costume pecaminoso? Por que não abrem mão?
porque satisfazem a sua natureza pecaminosa. E é por isso que Jesus, ele faz o contrassenso. Está escrito aqui, muitos entram por esse caminho espaçoso. Escolhem mais o caminho espaçoso do que o caminho estreito de renúncia. E a oferta que Jesus faz, ele dá essa sugestão, porque a porta espaçosa, ela conduz o quê? Para a perdição. Mas o caminho estreito, ele conduz para a vida. E é esse o convite que Jesus faz também a você nesta noite. A melhor descoberta, ela pode acontecer por acaso, mas também ela pode ser descoberta por um fruto, por uma procura persistente. É o que eu convido você que está a nos ouvir nesta noite a fazê-lo. E a descoberta, que a terceira maneira que eu descobri aqui, é que o valor máximo dessa busca é o reino de Deus. Versículo 46 diz aí, nesse contexto que nós estamos a estudar, assim: e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo que possui e a compra. O que Jesus quer nos passar aqui, que essa melhor descoberta não está nas coisas materiais, não está nos bens que são passageiros, mas nos bens eternos. Por isso que ele vai aconselhar que as pessoas precisam buscar o reino de Deus e a sua justiça. Se alguém descobrisse os valores escondidos, não poderiam tomar posse, a não ser que comprasse o local. O reino de Deus é o bem mais precioso e a pérola de grande valor. O reino de Deus foi o centro da mensagem do Senhor Jesus. A sua pregação constante é: chegado a vós o reino de Deus, como diz Marcos 1,15. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Quando o reino máximo, a oferta que Jesus vai dizer, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo que possui e a compra. Ou seja, tudo aquilo que ele poderia desfazer, ele faria para comprar aquela pedra de grande valor. E dentro desses valores espirituais, Jesus vai mostrar exatamente que o grande valor que um homem que vem, quando nasce aqui, é o bem, é o reino de Deus. É as coisas espirituais. Por isso que lá em Mateus 6,19 vai dizer, né? O nosso investimento precisa ser no reino de Deus. Como ele vai dizer, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem, os ladrões minam. Mas fazer isso no reino de Deus. Ajuntai os tesouros no reino dos céus. Eu quero caminhar para essa conclusão desse texto que nós escolhemos, deixar algumas aplicações para você que está a nos ouvir nesta noite. Jesus deixou bem claro quais as condições para entrar no reino, no seu reino. Primeiro, arrependimento e fé. Disse Jesus: o tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. As duas condições que Jesus nos mostra para que eu e você possamos adentrar ao reino de Deus. Agora, a primeira condição, arrependimento dos seus pecados. O que significa arrependimento? É a mudança de pensamento e de todo o seu ser, que abrange algumas áreas. Primeiro, a intelectual, ou seja, busca de outros valores. O certo hoje para mim era errado ontem, ou seja, é passado. Eu não entendo muitas pessoas que às vezes querem entrar no reino de Deus, mas não permitir que o seu intelecto mude, o seu pensamento mude.
Eu tenho que entender que quando há em minha conversão genuína, algumas coisas do meu pensamento precisam mudar. Os meus valores precisam ser outros. A Bíblia diz que se eu roubava, não roubo mais. Se eu era mentiroso, não minto mais. Se eu fazia aquilo, não devo fazer mais. Eu me lembro de uma certa jovem que me procurou dizendo assim: pastor, eu não consigo deixar de fumar. Eu falei assim: mas o Espírito que habita no seu corpo o fará. Tenha pensamento, tenha paciência. Não deixe de vir aos cultos. Glória para o Senhor Jesus. Recentemente, ela me disse: pastor, deixei. Me batizei. Glória a Deus. A verdade é que quando nós nos arrependemos daqueles valores que nós valorizávamos, e quando nós entendemos que o reino de Deus é importante e tem prioridade na minha vida, eu deixo de praticar as coisas antigas. É normal. E o segundo que ele vai colocar aqui, nessa condição de arrependimento dos nossos pecados, é não só intelectual, mas também emocional. Deixar de gostar e apreciar o que antes eu dedicava meu tempo. Há muitas pessoas convertidas hoje, que era eis aquilo, eis acolá, hoje são nova criatura. A Bíblia vai dizer em 2 Coríntios 4,17, assim que alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se eu não me engano, é 2 Coríntios 5,17, não me lembro bem, mas o texto é exatamente isso. E a terceira, a vontade. Antes eu queria fazer a minha vontade, e agora é a vontade de Deus que eu vou fazer. Ou seja, o Espírito Santo que ele fez com que eu pensasse diferente, o Espírito Santo que vai reagir na minha emoção, ele vai também fazer que eu realize a vontade de Deus e não a minha. Às vezes nós queremos dar uma resposta agressiva a alguém, mas o Espírito Santo vai fazer com que eu me retraia, que eu pense duas vezes. É o dom do Espírito Santo que há no coração daquele convertido, que há no meu coração, e naquele que entende que agora ele é uma nova criatura, os pecados que ele cometia não devem fazer mais parte da vida dele, tanto intelectual, no pensamento, na emoção e na vontade e na consciência, ter consciência de pecado. A Bíblia diz que quando nós nos convertemos, não temos mais vontade de pecar. E se o fazemos, precisamos ter consciência dele, daquilo que tudo que desagrada a Deus. E às vezes uma definição, alguém vai dizer que o pecado é tudo aquilo que entristece o coração de Deus. E ao próximo também. A segunda condição que Jesus coloca é a fé. Há o arrependimento e a fé. Condição essencial para a entrada no reino de Deus. Por acaso ou não, o reino de Deus é a melhor descoberta que uma pessoa pode fazer. Todo aquele ou aquela que se propõe a entrar no reino de Deus é exigido arrependimento e fé. Se você aceita essas condições de Jesus, bem-vindo ao reino de Deus. Bem-vindo ao reino dos céus. Eu quero concluir essa palavra com uma poesia, e que foi escrito pelo meu saudoso sogro, o qual não cheguei a conhecer. Mas a minha sogra, quando nós a visitávamos, ela sempre lembrava dessa poesia escrita por ele. Autor, Filadelfo Valfrido Luz. Dois caminhos. Diz assim: neste mundo há dois caminhos, um do bem, outro do mal. Mesmo coberto de espinhos
do bem é o caminho real. Jesus percorreu sozinho, fazendo o bem sem igual. Do mal, Satanás andou, nele andou como o primeiro. O mal que ele praticou, o mundo se fez herdeiro, pelo qual Adão pecou, por Adão o mundo inteiro. Mas em Cristo, a única esperança, o mundo em destruição poderá com segurança alcançar a salvação. Alcançar em santa aliança de Jesus a redenção. O pecador é condenado que em Cristo busca perdão. Por Jesus é perdoado mediante a conversão. Fora justificado pela regeneração. O Evangelho, a porta é estreita, não pode entrar o pecado. Todo bem Jesus aceita, todo mal é condenado. Aquele que o bem rejeita, por Jesus é rejeitado. O caminho da retidão, a vida eterna conduz. E o bem na mais alta expressão do amor de Jesus na cruz. A vitória em galardão do Evangelho de Jesus. Que Deus abençoe esta linda poesia. E que dentro daquilo que você ouviu nesta noite, a melhor descoberta é Jesus. Se você assim o deseja, você pode fazer nesta noite. Eu não estou aí com você, mas eu quero dizer que o Espírito Santo está. Se você tomar essa decisão, no fundo da sua alma, você verá que você fez a melhor descoberta. Que Deus assim nos abençoe. A você, meu irmão, a você, ouvinte da palavra do Senhor. Amém. Ao ouvir essa mensagem, veio ao meu coração uma canção que eu gostaria também de compartilhar no encerramento deste culto nesta noite. De tanta coisa que andei fazendo e quase todas me arrependi, mas houve uma especial, foi a mais bela que escolhi, a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz, em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Coisas erradas andei fazendo na condição de pecador, mas quando achei-me desfalecendo, tomei a decisão que me salvou. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz, em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Amém. Nós vamos encerrar o culto desta noite, meus amados, e quero nesta hora
orar agradecendo a Deus pela vida dos nossos irmãos que durante o mês de maio aniversariaram e também completaram bodas de casamento. Nós temos vários irmãos que nesse mês tiveram essa data festiva. Nós não mencionamos em nenhum momento dos nossos cultos, mas hoje é o último domingo do mês de maio, o mês tradicionalmente conhecido como mês da família, celebrado como mês da família, e a gente quer encerrar o culto desta noite rendendo graças ao Senhor pela vida dos nossos irmãos, os que completaram mais um ano de vida, e por aqueles também que completaram mais um ano de vida conjugal. Que o Senhor continue abençoando rica e poderosamente a vida de cada um. Vamos então falar com o nosso Deus. Deus querido, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por este dia especial na Tua presença, onde, ó Deus, celebramos e bendizemos o Teu santo e bendito nome. Queremos, ó Deus, agradecer-te pela palavra que fora falada aos nossos corações nesta noite, onde, ó Deus, aprendemos que a melhor coisa é servir ao Senhor, é aceitar e receber o Senhor como Salvador da nossa vida. Ó Deus, queremos também aqui, nesta hora, agradecer-te pela vida dos nossos queridos irmãos, que desde o primeiro dia de maio até o final, completaram, ó Deus, mais um ano de vida. Obrigado pela vida de cada um que compõe a nossa igreja, as nossas igrejas. Ó Deus, as famílias que tiveram a oportunidade, mesmo em meio à pandemia, à reclusão, ao isolamento, mas tiveram, ó Deus, a oportunidade de juntos adorarem e agradecer ao Senhor por uma data tão especial. Aqui também pedimos pelos nossos casais, que, ó Deus, completaram mais um ano de vida conjugal. Muito obrigado. Alguns, ó Deus, completando datas tão marcantes, ó Pai. Rendemos graças ao Senhor, porque o Senhor tem sustentado estas vidas, essas famílias. E a nossa oração é que cada um deles continue edificando a sua família, o seu lar, na rocha eterna, sempre firme, de Cristo Jesus. Nós oramos com alegria e com gratidão, rogando que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a doce consolação e comunhão do Santo Espírito conosco esteja e permaneça para sempre. Amém. Amém. Tenham todos uma semana rica, abundante, abençoada em Cristo Jesus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Em nome dele, nós assim encerramos.